No vídeo de hoje a gente vai falar sobre essa proposta de lei que o Donald Trump está tentando passar lá nos Estados Unidos e a grande treta, a grande rincha entre o homem mais rico do mundo e o presidente Donald Trump por conta desta lei aqui, a The One Big Beautiful Bill, a grande e bonita lei que o presidente está tentando aprovar no momento, certo? Então vamos por partes aqui. Primeiramente, vamos entender o que é essa lei que o Trump está tentando aprovar, certo? Então estamos aqui no site oficial da Casa Branca. Essa lei já passou pelo comitê, pela Casa e agora está em debate no Senado. E depois da votação do Senado, caso aprovado, ela vai entrar em prática, certo? Eles estão vendendo essa grande lei aqui como sendo uma lei de corte nas taxas, no imposto que os cidadãos americanos pagam, certo? Então a ideia dessa lei é que ela seja um grande corte de impostos, só que é uma lei gigantesca de mais de 1000 páginas que eles emitiram bem em cima da hora, e no meio dessa lei tem algumas coisas relacionadas a outros temas que na verdade deveriam estar sendo discutidos de forma separada, certo? Porque ele está tentando empurrar tudo de uma vez só, um monte de coisa para o governo, e um dos principais tópicos que ele está tentando empurrar, que é o que está causando essa grande briga entre o Elon Musk e o Donald Trump, é o aumento do teto da dívida norte-americana. A dívida atual dos Estados Unidos, né, ela está na casa aí quase dos 37 trilhões de dólares e estima-se que com essa grande Beautiful Bill aí, ela possa passar em mais 2 a 5 trilhões nos próximos anos, tá? E a gente tem até o presidente Donald Trump aqui comentando que finalmente ele concorda em alguma coisa com a Elizabeth Warren, que eles deveriam realmente tirar o teto da dívida, deixar o governo americano se endividar, gastar o quanto quisesse e, cara, fazer uma bagunça, certo? Isso daqui vai completamente contra o que o próprio Donald Trump já havia falado anteriormente, que ele gostaria de reduzir os gastos do governo, e é algo que ele estava tentando fazer com o DOGE, por exemplo, né? Ele colocou o Elon Musk para redigir esse departamento lá nos Estados Unidos, o Department of Government Efficiency, onde eles deveriam cortar gastos excessivos do governo. E agora ele vem aqui, né, e fala que eles gostariam que não tivesse teto para dívida, deixa o governo gastar quanto quiser, que senão a gente vai ter uma catástrofe econômica. E aí que o Musk se revoltou e ele falou aqui, ó, mil desculpas, mas eu não posso mais ficar calado. Essa lei, ela é uma lei totalmente ignorante, né? Não traduzindo ao pé da letra aqui o que ele falou, que é uma abominação, ela é completamente disgusting. Então, cara, é uma lei zoada, que o Congresso tá cheio de porcos e essa lei não poderia passar. Se você votou para ela passar, shame on you, vergonha da sua parte, você sabe que vocês fizeram errado, vocês sabem, certo? Então esse aqui foi meio que um primeiro ataque do Musk a essa lei e ele começou a bater de frente com o presidente Donald Trump e ele não parou por aí, certo? Antes, só pra gente dar uma olhada na questão da dívida dos Estados Unidos, cara, realmente eles estão numa situação complicadíssima, desde 1800 até mais ou menos ali 2000 e alguma coisa, a gente não tem a data exata, a dívida levou 221 anos para alcançar o valor de 12 trilhões de dólares. Só nos últimos 4 anos, de 2020 a 2024, ela subiu em mais de 12 trilhões de dólares. Então, tá se elevando num pace aí, num nível absurdo, certo? E o Elon Musk, ele começou a postar um monte de coisas aí, né, criticando essa lei por conta desses gastos que eles querem aumentar para o governo americano, né? Vai contra totalmente o que ele estava fazendo, também o trabalho dele no governo que ele já saiu. Então eu vou mostrar aqui alguns apenas para vocês, mas cara, ele ficou postando realmente absurdos, né? Então, esse aqui que ele repostou, US National Debt, when are they going to flatten this curve? Quando que eles vão finalmente reduzir essa curva, tentar controlar os gastos do governo? E aí aqui, olha, kill the bill, ele postando novamente, né, o kill bill seria para você matar essa lei. Aí algumas coisas sobre a Tesla aqui, ó, mais uma vez falando sobre a lei, falando sobre outros senadores. Quanto que talvez essa lei possa custar para os republicanos? Aí a galera tá botando aqui, ó, 3,7 trilhões de dólares. Ele compartilhando vídeos do Milton Friedman, um dos maiores economistas de todos os tempos. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia e ele era um extremo libertário, falando sobre abusos de gastos do governo e tudo mais. Então, cara, ele começou realmente a postar absurdos aqui, falando sobre essa bill, ó, The Big Ugly Bill, então a grande e horrorosa lei, ele postou aqui. E, cara, começou uma treta muito forte entre ele e o Elon Musk. E no ponto que o Elon Musk está criticando do aumento da dívida, que é um caminho sustentável para os Estados Unidos,
ele está completamente certo. Então a gente tem até aqui o Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, do Banco Central dos Estados Unidos, falando aqui, ó, os Estados Unidos estão em um caminho insustentável fiscalmente, certo? Falando aqui que a dívida está crescendo mais rápido do que a economia, e aí o cara perguntou aqui, né, isso daí parece que está te preocupando? Ele falou, a longo prazo sim, com certeza. Basicamente o que nós estamos fazendo é pegar dinheiro emprestado de gerações futuras, tá? Então, cara, é um problemaço que os Estados Unidos está empurrando com a barriga aí, né? Eles só estão aumentando o teto da dívida, vai pegando, não tem problema. Mas, cara, eles estão num caminho insustentável. Eles gastam muito mais do que eles produzem. E aí a gente tem esse gráfico que representa exatamente isso daqui, né? Isso aqui é o Total Debt to GDP Growth, tá? Então, o total de dívida com crescimento de GDP, crescimento de PIB. E hoje nos Estados Unidos já está passando da casa dos 120%, né? O que a dívida é maior do que o crescimento econômico no país. Então, cara, isso daqui é um problemaço, tá? Tá rolando essa grande discussão, tá rolando grandes críticas para essa lei. E aí, o Donald Trump veio e fez uma resposta, certo? Só que a resposta dele foi uma resposta totalmente fora da curva, tentando desconversar. Ele não levou em conta nenhum dos pontos que o Elon Musk estava falando. E ele falou, cara, o Elon Musk saiu do governo e ele tá irritadinho, por quê? Porque a gente tirou os EV mandates dele. Isso daqui era uma isenção de taxas que a Tesla tinha por fazer coisas sustentáveis, ambientais, enfim. Só que, cara, nada a ver, o Elon Musk está criticando a questão do teto da dívida, e ele falou aqui, ó, such an obvious lie, so sad. Então, uma mentira muito óbvia. Isso daqui é muito triste de ver ele desviando o assunto dessa maneira. E aí aqui a AI trazendo várias coisas que confirmam que o Musk, cara, não tá nem aí para ele ter tirado essas isenções desde 2021 e diversas vezes, se vocês checarem aqui os links e tudo mais, o Musk já falou que ele realmente acha que deveria tirar essas isenções de crédito, que a Tesla não precisa, que não teria problema. O Donald Trump não se posicionou ainda, não falou em relação à dívida, a máximo da resposta que ele deu foi isso daqui. A lei ainda está para ser votada e debatida no Senado e o Elon Musk levantou grande discussão sobre isso, tá? Então vamos ver se essa lei vai ser aprovada ou não, se eles vão separar, né, o que vai ser o corte de impostos, o que vai ser sobre essa questão do teto da dívida, e tinha até algumas coisas falando sobre AI no meio da lei. Então, cara, você não passa uma lei de 1000 páginas com um monte de assuntos que não se conversam. Enfim, eu acredito que essa lei não vai passar. O Musk, as empresas dele têm sofrido, então se você vê a Tesla, cara, a Tesla caiu 15% no dia de hoje, tá performando pior do que uma altcoin, se vocês tiverem noção. Isso aqui é muito para uma ação, mas ele tá batendo de frente, tá defendendo aí o que ele foi fazer no governo, ele foi trabalhar para reduzir os gastos do governo e, cara, com essa lei eles estão querendo aumentar ainda mais esses gastos, certo? Então, qual que é a importância? Por que a gente está discutindo tudo isso? Porque isso daqui só deixa cada vez mais claro e escancarado que o quê? O verdadeiro Ponzi, fake money, scam, golpe, dinheiro de mentira é o dinheiro fiat, é o dólar, é o real, é o dinheiro de qualquer país, tá? A gente tá falando aqui da situação dos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo. Cara, se olhar para o Brasil, a situação aqui tá muito pior, é que a gente não fica falando muito, porque isso não impacta mercados globais, mas a situação aqui é muito pior. E se você ficar segurando reais ou dólar no banco, ao longo do tempo o seu poder de compra vai ser completamente destruído. Como a gente tem nesse post aqui indicando, o dinheiro fiat ele tem um supply ilimitado, ou seja, você pode criar quanto dinheiro você quiser e eles criam, pode ter certeza que eles criam, porque se eles não têm dinheiro para pagar a dívida, se eles não produzem o tanto que eles estão se endividando, o que eles vão fazer? Eles vão imprimir dinheiro novo para manter essa dívida rodando e aí você tem desvalorização do dinheiro, o dólar perde o seu poder de compra, você perde o seu poder de compra e a dívida segue aumentando. Você não tem esse dinheiro pareado em nada, eles imprimem literalmente do nada, do ar. Hoje ele nem é mais impresso fisicamente, né? Eles só, apertam um botão e criam mais um monte de números de dólares digitais. E você tem ele totalmente controlado por entidades centralizadas como o Banco Central dos Estados Unidos e o governo. Pouquíssimas pessoas que controlam como o dinheiro realmente funciona. E aí você tem a alternativa, que é você investir em ativos de verdade, ativos escassos, ativos que tem valor real, como por exemplo o Bitcoin ou o ouro. O ouro é uma opção, para mim o ouro é a opção do século passado. No momento que a gente está, hoje o Bitcoin eu vejo como o melhor e maior ativo do mundo. É um ativo que tem um supply fixo, são 21 milhões de unidades, nunca vai aumentar esse valor, ou seja, pode imprimir quanto dólar você quiser. O Bitcoin ele não vai ter mais do que 21 milhões de unidades, então quanto mais dólar você imprimir, mais o Bitcoin vai se valorizar. Backed by Energy, então ele move aí, né, a base de tecnologia e energia e ninguém pode
controlar o Bitcoin. É uma rede totalmente descentralizada, você tem aí os milhares de mineradores espalhados pelo mundo e, cara, é uma rede que não tem como você derrubar a rede do Bitcoin hoje, tá? Então, comparando os dois, Bitcoin ele é finito, o Fiat é infinito. O Bitcoin é descentralizado, ele é incorruptível, você não consegue controlar o Bitcoin, ele tem as suas regras claras e bem estabelecidas. Já o dinheiro fiat é controlado por poucos, por trás de cortinas ali no Banco Central e no governo. O Bitcoin é inconfiscável, ninguém sabe que se você tem, ninguém pode vir te taxar. Você dizer, cara, é o seu dinheiro, ele é seu. Inconfiscável, tá? O governo não vai tomar o seu Bitcoin. Já o dinheiro já aconteceu, né? Por exemplo, do Fernando Collor e tomar o dinheiro do banco da galera. O Bitcoin funciona 24 horas por dia, os 7 dias da semana e tenta fazer uma transação internacional de dinheiro fiat para você ver quantas horas você não vai levar, cara, dor de cabeça, o quanto que você vai pagar em taxas, burocracia. O sistema totalmente ultrapassado, o sistema da década passada, certo? Para mim toda essa situação só reforça isso cada vez mais. E aí, acho que para chegar aqui mais próximo do final do vídeo, eu queria deixar um trecho aqui dessa fala do Milton Friedman com vocês, só para pegar a essência do que ele está falando, tá? The real tax on the American people is what government spends. Tá? Então a taxa não é essas reduções nos seus impostos que vão ser a verdadeira taxa, e sim o quanto que o governo gasta, que é o que eles querem aumentar o teto da dívida, certo? If the federal government spends $450 billion and only raises $400 billion in taxes, who do you suppose who pays that other $50 billion? Do you suppose the tooth fairy does? Inflation is, from this point of view, a form of taxation. If government spends more than it takes in, it has to meet the difference. Então aqui ele está falando o quê? Que a inflação é o que vai acontecer por conta disso, e a inflação é como se fosse uma taxa escondida que você paga sem nem saber. Se vocês olharem o preço das coisas, cara, de 5 anos para trás a gente tinha aquelas promoções lá no McDonald's, 2 por 15. Hoje, se você for no McDonald's, já tá 2 por 30. Você sabe, a gente percebe que o preço das coisas estão aumentando, praticamente dobraram nos últimos 5 anos. E além de todos os impostos que a gente já paga, isso daí é mais um imposto que está escondido aí, que você nem percebe que você está pagando, certo? Either by printing money or by borrowing from the public at large. E ele está falando aqui, de onde que eles vão tirar esse dinheiro para pagar? Ou eles vão imprimir mais dinheiro, que é o que eles fazem, né? O supply de dinheiro só aumenta, ou então eles vão pegar mais dinheiro emprestado, aumentar a dívida. Enfim, é um ciclo vicioso, é um ciclo que não tem para onde correr. Se você olhar o poder de compra do dólar, cara, desde 1900 e bolinha aqui, até hoje ele já perdeu mais de 99% do seu poder de compra por conta de como o sistema financeiro, o dinheiro é estruturado. O real não tem uma situação muito diferente, tá? Ele já perdeu aí nos últimos 27 anos, isso até 2019, 85% do seu poder de compra. Se vir até 2025, esses números já devem ser bem maiores, tá? Isso que o real ele não tem nem metade do que tem o tempo do dólar, né? Tem 27 anos, já perdeu absurdos do seu poder de compra. Enquanto o Bitcoin, se você observar, cara, nos últimos anos aí, desde que ele foi lançado, ele só vem numa crescente exponencial. Por quê? Quanto mais eles imprimirem dinheiro, quanto mais eles se endividarem, quanto mais eles rodarem essa farsa e a liquidez global, né, o M2, continuar aumentando, o Bitcoin vai continuar aumentando. Ele é orquestrado para operar dessa maneira. É por isso que toda semana a gente vem aqui e fala desse gráfico do M2, fala sobre impressão de dinheiro, fala sobre coisas como o absurdo que já é a dívida norte-americana, como é um caminho sustentável. Você tem o próprio presidente do Banco Central dos Estados Unidos admitindo que é um caminho sustentável, que eles estão pegando emprestado de gerações futuras. Cara, se você acredita na sua aposentadoria, estando na minha geração, eu já não acredito mais, eu não confio no dinheiro fiat, eu não confio no real, não confio no dólar, eu confio no Bitcoin, eu confio em ativos de verdade, certo? Então é isso aí, pessoal, acho que esse é o principal grande acontecimento da semana, essa discussão entre o homem mais rico do mundo e o presidente Donald Trump. E eu tentei trazer para vocês aqui o viés voltado para economia, né? Essa questão da dívida e principalmente como que isso impacta o Bitcoin. Fica cada vez mais claro que o dinheiro fiat, o real e o dólar não tem valor e você tem que procurar formas de proteger o seu poder de compra, proteger o seu capital. E na minha visão, o Bitcoin é a melhor maneira. Então se você ainda não tem Bitcoin, ainda não compra, cara, link aqui na descrição. Abra sua conta no MB, comece a acumular Bitcoin, coloca ali para você como meta comprar um pouquinho de Bitcoin todo mês, aquele dinheiro que sobra, e comece a criar uma reserva para você proteger o seu capital, o seu poder de compra a longo prazo, porque se você for depender do dinheiro fiat, do dinheiro do governo, pode ter certeza que você vai estar na mão, certo?
Então, grande abraço, fique por aqui, até uma próxima e valeu!